Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Denilson Aparecida, com A, Leite Freire, e eu vou estar ministrando para vocês a disciplina Liderança e Gestão de Conflitos. É uma disciplina super gostosa, onde nós vamos estar iniciando aí uma jornada de autoconhecimento, conhecendo um pouquinho dos nossos potenciais, dos nossos deltas, daqueles pontos de melhoria e também como que nós lidamos com os conflitos no nosso dia a dia. Eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, né, trabalho no campus Pontal, sou formado em Administração e Psicologia e tenho mestrado e doutorado em Psicodinâmica do Trabalho. O que é Psicodinâmica do Trabalho? É justamente esses temas que nós trabalhamos aí, né, de estar entendendo o ser humano e sua relação com as organizações. Então vamos então voltar um pouquinho para o nosso objetivo da disciplina. Qual que é o objetivo da disciplina? Discutir sobre os estilos e estratégias de liderança com foco na administração de conflitos. Então, vai muito além da gente estar discutindo se você é líder ou se você não é líder. É discutir como que se dá o papel do líder na gestão de conflitos. Porque venhamos e convenhamos, o que mais acontece dentro de uma organização? Conflitos, né? Se você perceber, 90% das questões de uma gestão estão relacionadas, então, a conflitos. Bom, então aqui nós estamos na aula 1, Introdução à Disciplina, e nós vamos discutir sobre os papéis. Os papéis sociais são os nossos primeiros conflitos. Vamos entender o que é isso. Olha, qual que é o primeiro conflito de um ser humano, gente? Quando você nasce, você tem um conflito ali com a sua mãe, com a sua família, depois você cresce, você tem conflito com seus amigos, na escola e por aí vai. Mas o primeiro conflito que nós temos é conosco mesmo, qual que é a nossa identidade. Quando a gente está lá bebezinho, a gente fala, né? Quem sou eu, mamãe? Você é o Denilson. Como que o Denilson chama? Né? E ali você começa a entender quem é você, qual que é o seu papel, o que você veio fazer nesse mundão de Deus e por aí vai. Nesse exato momento, qual que é o meu papel aqui com vocês? Eu estou no papel de professor e vocês aí no ambiente, no calor da sua residência, vocês estão no papel de aluno. Para além do papel de aluno, você aí também em casa tem outros papéis. Quais são? Papéis de pai, papel de marido, papel de mãe, papel de esposa, papel de filha, inúmeros papéis. E entender esses papéis fazem com que nós tenhamos uma formação interessante sobre nós mesmos e o nosso papel enquanto líder. Quem desenvolveu a questão dos papéis? Isso vem de uma teoria do Jacob Moreno, né? Que nós vamos estar falando um pouquinho dele. Jacob Moreno foi um médico, psicólogo, filósofo, né? E ele trabalhou essas questões, então, do que é os papéis sociais, como que eles estão e como que eles representam na nossa vida, tá bom? Então, para ele, é a forma que o indivíduo reage a uma situação específica onde outras pessoas e objetos estão envolvidos. Nesse exato momento aqui, quando a gente fala de papel social, olha que coisa interessante, né? Eu estou aqui agora no estúdio de gravação, eu tenho aqui um cenário e eu estou aqui na minha posição e no papel de professor, ou como se fosse um ator. Mas atrás desse ator aqui estão os meus medos, meus desejos, meus anseios, aquilo que eu espero, né? Fico pensando como que você em casa, como que você está me vendo nessa gravação, assim como você, aí na sua residência, você também está num cenário. Como que está o cenário? Observe aí à sua volta. Tem um quadro? Não tem um quadro? Você está na sua cama? Você está no sofá? Você está na sala? Que tipo de cenário você está envolvido agora? Esse cenário aí te propicia você viver o papel de aluno? Você está confortável no papel de aluno agora, no cenário em que você está envolvido? É isso, então, que a gente vai estar discutindo. Quais que são os nossos papéis, em que cenário a gente está envolvido, se nós estamos confortáveis com esses papéis e como que esses papéis influenciam na nossa gestão. Né? Existem 3 categorias de papéis. Né? Temos os papéis psicossomáticos, os sociais e os psicodramáticos. Os papéis psicossomáticos são aqueles papéis que têm a ver com o nosso instinto. Por exemplo, quando você tem sua necessidade básica, seus instintos fisiológicos, quais são os nossos instintos fisiológicos, por exemplo? Alimentação, moradia, descanso. Então, esses papéis, eles são preponderantes. De que adianta eu estar aqui agora falando sobre papéis para você e estar com muita fome? Eu vou estar pensando o tempo inteiro, então, numa bela de uma refeição e não vou estar vivenciando o meu papel de professor, porque o meu papel
psicossomático, né? O que é psicossomático? Mente e corpo fica o tempo todo voltado para as minhas necessidades básicas. Então, eu vou me preocupar muito mais com o meu fisiológico do que, então, com a minha questão do meu papel social. E quais são os meus papéis sociais? Olha, isso é muito fácil, né? Eu tenho um papel social dentro da minha família, que é meu primeiro contato com meu pai, com minha mãe. Como que eu me relaciono com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha irmã? Como que eu me relaciono com os meus amigos na escola? Como que eu me relaciono com a professora? Como que eu me relaciono com meu namorado, com minha namorada? Como que eu me relaciono com o mundo em geral? Esses são os meus papéis sociais. E temos os papéis psicodramáticos, que é na dimensão psicológica do eu, que muitas vezes você não tem acesso. Esses papéis que estão lá no seu inconsciente e que muitas vezes você fala assim, por exemplo, você gosta, por exemplo, de jiló? Aí você fala, nossa, eu não suporto jiló. Por que você não gosta de jiló? Será que é porque você provou em algum momento e não gostou? Ou será que é porque você ouviu no seu contexto social que jiló era horrível e você não quis nem experimentar o jiló? Ou porque ele tem um formato que você não gosta, que não te agrada? Então, essa dimensão do eu, ela é muito importante, porque ela está lá no nosso inconsciente. E essa dimensão do eu é que vai estar nos falando dos nossos papéis, é que vai estar nos falando dos nossos desejos. O que eu desejo agora? Faça essa pergunta para você. O que você mais deseja na sua vida? O que você quer da sua vida? Né? Aí você vai estar entendendo um pouquinho que papéis são esses que eu desempenho, ou deixo de desempenhar. Bom, então vamos voltar aqui então para a diferença entre papéis sociais e personalidade. Porque falando do jeito que eu estou falando, fica parecendo que papel social é personalidade. Né? E não é, personalidade é uma coisa e papel social é outra coisa. Vamos falar então, por exemplo, como que o mundo nos vê? O mundo nos vê através de uma identidade. Eu agora tenho uma identidade, eu sou Denilson, professor, você tem aí o seu nome, que é a sua identidade, e por aí vai. Então, o mundo nos vê através de vários papéis. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, uma entrevista de seleção, o que você faz geralmente? Quais são as perguntas quando a pessoa te pergunta quem que você é? Quando te pede para você apresentar, o que você diz? Ah, meu nome é fulano de tal, eu tenho tal idade, eu moro no tal bairro, eu sou pai, eu sou filho. Se você pega essas informações, nome, faixa etária, residência, não são dados pessoais? São os dados pessoais que te identificam, que mostra quem você é, mostra a sua identidade. E a sua identidade ela é formada pelo conjunto de papéis que você desempenha. Como eu disse, eu estou agora no papel de professor, mas eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho. Né? Quando eu vou ao médico, eu sou paciente. Quando eu estou dirigindo, eu sou motorista. E por aí vai. Agora, faça um exercício mental. Faça esse exercício mental. Quais são os seus papéis principais que você tem? Quais são esses papéis? Contem aí na sua mente quantos papéis você tem. Por exemplo, no meu caso, professor, marido, pai, filho, amigo. Olha, já contei aqui 5 papéis. Quais desses papéis eu mais desempenho na minha vida? Bom, Denilson, tenho o papel que mais me toma tempo hoje, é meu papel de pai e meu papel de professor. Meu papel de marido, nem tanto. Então, esses 2 papéis, eles são norteadores da minha vida. Então, tudo que eu for fazer na minha vida, eu vou estar pensando como pai e como professor, porque são os papéis que me tomam tempo, que me tomam demanda. E você aí, quais são os papéis que você tem? Agora, vamos fazer um outro exercício mental. Retira todos os seus papéis. Todos os seus papéis. Você não é mais pai, você não é mais filho, você não é mais esposa, você não é mais mulher, você não é mais filha. Retira todos os seus papéis. Se eu retirar todos os seus papéis, o que sobra? Algumas pessoas vão falar assim, poxa, Denilson, não sobra nada, porque eu não me vejo sem os meus papéis. Não sobrou nada. Outras pessoas vão falar assim, não, sobra a minha essência, sobra eu. O eu que está por trás desses papéis. Que essência é essa? Então, atrás dos papéis que eu desempenho, de professor,
de pai, de marido e todos os outros, tem o Denilson, tem a minha essência, que sou eu. E essa minha essência, ela permeia os meus papéis, mas elas não são os meus papéis. Então, quem que é essa essência? Essa minha essência é a minha personalidade, quem realmente eu sou, quem realmente nós somos. E o que são essas personalidades? O que é uma personalidade? É o conjunto de comportamentos, conjunto de características que cada um de vocês possuem. Agora, quando eu pergunto, se retirar todos os papéis, o que sobra, você não vê nada, aí nós começamos a ter um conflito, percebe? Um conflito entre os seus papéis e a sua personalidade. Porque se você não viu nada, muitas vezes isso quer dizer que você não está conseguindo se ver para além dos seus papéis. Isso está querendo mostrar para você que você vive muito mais os papéis do que quem você realmente é. Às vezes você vive muito mais o papel de mãe do que o papel de mulher, do que o papel de quem você realmente é. Então você não consegue ver nada para além desses papéis. Você não vê a sua real personalidade. Esse é o primeiro conflito aí. E, além disso, você pode ter papéis que são conflituosos entre si. Por exemplo, eu estou no papel de pai e eu tenho o papel de professor. Esses dois papéis, eles são conflituosos, porque muitas vezes eu vou estar no meu ambiente de trabalho e a minha filha vai me precisar de mim, eu vou ter que deixar o meu ambiente de trabalho para resolver um problema para ela. Então, nesse momento, eu estou tendo um conflito entre os meus papéis que eu desempenho. Agora, o conflito maior e mais importante é eu estar alinhado com os papéis que eu desempenho, de professor, de marido e etc., com a minha personalidade. Se isso não está alinhado comigo mesmo, eu vou ser uma pessoa extremamente infeliz, extremamente insatisfeita, né? E aí, a nossa personalidade, ela vem do nosso físico, do nosso emocional, do nosso mental, do nosso espiritual. Eles têm que estar alinhados entre si. É muito difícil, gente. Alinhar os seus papéis com a sua personalidade, eu acho que é o ponto-chave aí do primeiro exercício de liderança que você tem que fazer com você mesmo. Eu estou alinhado, os papéis que eu desempenho hoje, volto a repetir, estão alinhados com a minha personalidade? Se eles não estiverem, vocês podem até me perguntar, Denilson, mas eu tenho, por exemplo, eu vivencio um papel, eu trabalho numa empresa, numa organização, que eu odeio essa organização, eu não gosto dessa empresa. Então, mas aí você tem que ter em mente que esse papel pode ser o quê? Transitório, temporário. Se esse papel é transitório e temporário, e você sabe que você precisa vivenciar esse papel, isso demonstra que você tem maturidade para vivenciar esse papel, porque você está vivenciando algo que não tem a ver com você, mas que você precisa naquele dado momento, que é importante para você viver aquele dado momento. Então nós temos aqui duas questões interessantes. Alinhar papel e personalidade e ter um alinhamento entre os papéis que eu vivencio aí. Né? Os papéis eles podem ser familiares, organizacionais ou sociais. Agora, vamos falar o que tem a ver ansiedade, estresse e depressão com os papéis? Será que tem alguma relação? Vamos pegar o que é ansiedade. Ansiedade não é você viver com medo do futuro? Então, dentro da teoria dos papéis, o que é ansiedade? Uma pessoa ansiosa é aquela que tem medo de viver um papel futuro, ou ela não quer viver um papel futuro. Vamos dar um exemplo. Você vai ser contratado para trabalhar em outra cidade, em outro ambiente. Então você começa a ter uma ansiedade, como que vai ser morar nessa cidade, como que vai ser vivenciar esse novo papel, quem vai ser você nessa cidade, quem vai ser seus novos amigos, como que você vai vivenciar isso tudo naquele novo lugar. Então isso começa a te dar uma ansiedade. Então o que é ansiedade? Dentro da teoria dos papéis. Ansiedade é a expectativa de um papel futuro, ou muita vontade de viver esse papel, ou muito medo de viver esse papel. Então, eu me torno uma pessoa ansiosa, medrosa, com medo de vivenciar esse papel. Agora, vamos para o próximo conceito. O que seria o estresse? O estresse já é o excesso e sobrecarga de um papel atual. É você estar sobrecarregado com algum tipo de papel. Vamos dar um exemplo. O marido perde a esposa.
não é? E ele passa ali a viver o papel de pai sozinho. Ele vai vivenciar esse papel de pai sozinho, sem a esposa dele. Então, isso vai trazer uma carga de emocional, uma carga de estresse, uma carga de trabalho muito grande para esse pai, que ele está sozinho, né, numa situação muito específica. Então, ele vai se tornar estressado. E dentro do ambiente organizacional, quando o estresse ele ocupa um espaço muito grande, ele tem um nome. Se chama síndrome de Burnout ou síndrome de burnout. Depende dos autores aí, esse nome vai variar, Burnout, burnout. Eu acho mais interessante falar síndrome de Burnout, mas eu já vi também falando síndrome de burnout, que é estresse, excesso de estresse no seu cargo atual, excesso de um papel que você está vivenciando hoje. E o que seria então a depressão? Gente, quando eu falei para vocês assim, se eu tirar todos os papéis, o que sobra? E você disse assim, não sobra nada? Olha, te recomendo fazer uma terapia. Porque se não sobra nada, você está com algum traço de depressão, algum traço depressivo. Porque a depressão é a falta de papel. Você não vê interesse, você não vê vontade, você não tem nada. Você não tem vontade de fazer nada. Se eu te perguntar qual papel te dá energia, você analisa todos os seus papéis e diz: nenhum papel me dá energia. Se eu falo para você assim, o que você quer da vida? Eu não quero nada. Não tem nenhum papel que te motiva, não tem nenhum papel que te faz você crescer. Então você está aí com ausência de papéis. Então vamos retomar. Ansiedade, expectativa de um papel futuro, né? Estresse, excesso de um papel atual. E depressão, ausência de sentido na vivência de um papel. Então, é por isso que é importante, nessa primeira aula, nesse primeiro encontro nosso, estarmos discutindo quais são os seus papéis, para você pensar um pouquinho na sua vida, o papel que você está vivenciando e, principalmente, ele está alinhado com a sua personalidade? Como é que eu sei o que é a sua personalidade? Sua personalidade são suas características. Você é uma pessoa mais cautelosa? Você é uma pessoa mais ambiciosa? Você é uma pessoa mais calma? Você é uma pessoa mais proativa? Essas características são você. Essas características que mobilizam os papéis. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi muito importante. Né? Discutimos a relação dos papéis e da personalidade. Encontro vocês, então, no nosso segunda aula. Obrigado e até lá!